A graça e a paz aos moradores dessa localidade e também cada família aqui presente. É um motivo de estarmos na presença de Deus, juntos em família, para agradecer e também para buscar a presença de Deus. Amém. Se pararmos para pensar nessa noite em coisas especiais, em coisas importantes para as nossas vidas, certamente você consegue avaliar algo que tem significado e que tem valor em sua vida. E se eu passasse o microfone aqui para você, certamente você iria dizer: o que tem valor para mim é a minha vida. O que tem valor para mim são os meus filhos. O que tem valor para mim é o ajuntamento da minha família, onde eu me reúno e onde eu estou seguro e protegido. Certamente cada um de nós, nessa noite, tem algo a considerar por grande valor e algo especial que seja em sua vida. Mas nessa noite gostaria de refletir e convidar a cada um aqui dos presentes a pensar sobre a presença de Deus, sobre a presença do Senhor Jesus Cristo. Queria te convidar a buscar a presença do Senhor Jesus Cristo nessa noite, uma coisa mais importante, mais essencial. Vamos fazer isso? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Meu Deus, por cada palavra, cada canção que aqui, Senhor, foi ministrada. Nós te louvamos, Senhor, por tua presença em nosso meio. Nós te louvamos, Senhor, porque nessa noite, Deus, cada, Senhor, pessoa saiu dos seus lares, Deus, para se ajuntar, Senhor, nesse ambiente. Deus, para te dar graças, para te louvar, para buscar a tua presença, para ouvir a tua voz. Pois nessa hora, ministre o Espírito Santo de Deus a cada vida aqui presente, tua palavra viva e poderosa, trazendo esperança e gerando fé em cada coração. Em nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações para te conhecer, te amar e te servir. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus em Isaías capítulo 55 nos diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham também. Comprem, comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo, de graça. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho árduo naquilo que não lhe satisfaz. Escutem, escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. E o texto sagrado de Isaías, capítulo 55, continua dizendo, no verso 6, busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo, e chamem, porquanto ele está ainda oferecendo a sua graça generosa no meio de nós. Amém. Meus irmãos, meus amigos e a cada família aqui reunida, gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês. Você já bebeu água nessa noite? Já bebeu água? Se sim, certamente você sentiu o maior prazer e saciedade por matar a sua sede com um copo, ou quem sabe com mais de um copo d'água. É interessante que quando estamos com sede, nós paramos tudo. Todas as nossas atividades, todas as nossas demandas e preocupações para saciar a nossa sede. Algumas pessoas que até demoram para comer, mas a sede, ela é uma necessidade urgente. Algumas pessoas podem ser mais resistentes que outras e passar, quem sabe, 5, 8, 10 horas, mas imagine você passar um dia
2 dias sem beber água, o que pode acontecer? Desidratação. E sem água, o nosso corpo ele não sobrevive por muitos dias. Então, a água, ela é um bem necessário. A água, ela restaura, fisicamente traz restauração sobre a constituição do nosso ser, do nosso organismo humano. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos faz um convite. O próprio Deus trazendo a atenção dos moradores da terra, de cada homem, de cada mulher, para a fonte inesgotável, a fonte eterna que está presente na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que há muitas pessoas que passam toda a sua existência, toda a sua vida com sede espiritual. Sede natural, você pode matar essa sede indo na geladeira, indo ao filtro, bebendo água e matar essa sede humanamente falando. Mas há outras pessoas que têm sede espiritual e passam toda a sua vida, a sua existência, tentando encontrar sentido na vida, tentando encontrar sentido, muitas vezes, no emprego, trabalham tanto, se esforçam tanto, correm atrás do dinheiro e de se tornar alguém bem-sucedido, de procurar a prosperidade, caminham atrás da prosperidade, colocam toda a sua vida, toda a sua energia, toda a sua força para encontrar satisfação nas coisas. A palavra de Deus, ela nos faz um convite nessa noite a discernir o que é essencial do que era importante. Nós precisamos entender nessa noite o valor eterno, profundo e urgente para as nossas vidas do valor da fonte de vida que se encontra na presença de Deus. Então, tendo sede, você e eu, nós vamos correndo até a fonte de água. Sim ou não? Com certeza. Não vamos ficar com sede por muitos dias, por muitas horas, porque estamos com sede. A palavra de Deus, ela diz, venham, nos faz um convite a cada homem, a cada mulher, venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro, porque em alguns momentos, em algumas circunstâncias, semanas passadas, como lá em minha residência, faltou água. Água na cisterna, só não faltou no filtro. Mas faltou na cisterna. E para adquirir, comprar, ter água, se faz necessário ter dinheiro para ter esse bem essencial, importante. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz essa verdade que, de fato, coisas importantes, ela tem valor. Coisas de grande importância, ela tem um devido valor. Mas é interessante que o que Deus ele oferece, ele não te cobra por aquilo que ele outorga, que ele derrama das suas bênçãos, que ele entrega das suas mãos generosas, das suas mãos com grande bondade e misericórdia. Quem paga pela chuva que cai? Quem paga pelo sol que brilha diariamente sobre as nossas vidas, pelo ar que você respira? Nós não pagamos nenhum centavo. E nós podemos entender que isso é fruto da graça e do favor de Deus. Então, nessa noite, faço um convite à luz da palavra de Deus. Pare de ficar sedento ou de procurar sentido nas coisas. Vá até a fonte que é o Senhor Jesus Cristo e sacie, mate a sua sede
espiritual de graça, diz o texto sagrado. Em João capítulo 7, verso 37, Jesus, em uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, aonde se comemorava o tempo que os judeus passaram peregrinando no deserto, e durante aquele tempo no deserto, mais de 40 anos, Deus nunca deixou de suprir as necessidades daqueles que confiam em sua pessoa, em sua justiça e em sua bondade. Onde depositamos a nossa confiança pela fé em Deus, nós somos amparados e socorridos, como diz o Salmo 34. Nunca vi um justo mendigar um pão. Aquele que confia em Deus é amparado. Aquele que confia em Deus é socorrido. Aquele que confia em Deus tem lugar de descanso e fonte inesgotável de salvação. O Senhor Jesus estava em uma festa, o Senhor Jesus estava observando a comemoração, a aglomeração dos judeus, e ele observou que muitas pessoas estavam colocando sua atenção, seus interesses, na grande comemoração chamada da Festa dos Tabernáculos. Olhando para o passado, olhando para o significado das coisas, mas perdendo de vista a presença de Deus. Jesus, ele para tudo, chama a atenção e ele diz que aquele que tem sede, venha até ele, beba da água, da fonte da vida eterna e pare de ter sede. Quem sabe nessa noite você já tenha buscado por Deus em alguma religião. Você tem feito algum caminho de uma agenda religiosa, participado de algum ambiente religioso, mas quem sabe ainda não experimentou a bênção da presença de Deus que completa a nossa alma por inteiro. Quero te dizer nessa noite que quando um homem, uma mulher coloca a fé em Jesus Cristo, ele não somente recebe bênçãos das mãos de Deus, mas ele tem a maior bênção, que é a presença de Deus em nossas vidas. Isso se traduz em estar radiante, feliz, alegre, contente em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida, sabendo que Deus, ele é a tua alegria, constante e verdadeira para sempre. O texto sagrado nos diz que devemos procurar urgentemente ir até a fonte de Deus e buscar saciar a nossa sede espiritual. O texto ainda diz: por que você gasta dinheiro com aquilo que não é pão? Você conhece alguém que desperdiça seus bens, desperdiça suas propriedades, desperdiça sua própria vida, desperdiça seu dinheiro, colocando naquilo que não alimenta a sua própria vida? E é interessante que há muitas pessoas que também passam desapercebido na vida, gastam todos os seus bens, toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro naquilo que não alimenta. À luz do texto sagrado, há uma coisa que alimenta verdadeiramente a nossa alma. Você já percebeu ou já viu a alma de alguém? É difícil. É difícil a gente ver a alma de uma mulher, de um homem. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele diz que os olhos são as janelas da alma. Os olhos, o sorriso, o semblante, aquilo que está dentro do coração, é que traz formosura, beleza ao rosto, ao sorriso. Aqueles que conhecem, têm experimentado da fonte da vida eterna, que sabem quem é Jesus,
andam com um sorriso em seus lábios e têm prazer e alegria na vida, porque sabem verdadeiramente quem é Jesus. O texto sagrado de Isaías, capítulo 55, nos diz assim: parem de gastar dinheiro naquilo que não é pão. O seu trabalho árduo, parem, porque eles não podem satisfazer a sua vida. Escutem, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Nessa noite, quando a gente voltar para as nossas residências, para a nossa casa, certamente você vai procurar no armário, o mínimo que seja, uma bolacha, ou um pedaço de pão, ou uma fruta, para antes de você dormir, você se saciar, se deleitar, se alegrar com algo que pode lhe gerar prazer, comer algo e logo dormir. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que somente uma coisa pode fazer com que a nossa alma, o nosso espírito, viva eternamente, é experimentar a presença consoladora de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém. E uma pergunta que vai para você. Você já conhece a Jesus? Você já experimentou de Jesus? Você já experimentou da fonte de vida eterna que é Jesus Cristo? O texto sagrado diz que parem de gastar dinheiro naquilo que não é pão. Parem de gastar o seu dinheiro no seu trabalho tão enfadonho, mas parem agora para experimentar da graça, do poder restaurador que há na presença de Deus. Deem ouvidos, venham a pessoa bendita do Senhor Jesus. O texto diz: ouçam-me, para que a sua alma viva, e farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Em João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, pensando em você. Deus amou o mundo de tal maneira, pensando em você. Deus amou o mundo de tal maneira, pensando em você. Deus amou o mundo de tal maneira, pensando em cada um de nós, pensando na nossa vida física, mas também na nossa vida espiritual. Como é que a gente alimenta um corpo? Comendo, bebendo, daquilo que nós compramos no supermercado, na feira livre, nós podemos matar e saciar o nosso corpo humano. Agora, como é que se sacia a alma humana? Como é que se mantém o espírito vivo? Será que é indo ao supermercado, comprando um remédio na farmácia, indo à feira livre, comendo, quem sabe, frutas e verduras, nós podemos alimentar o espírito? Não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que através da presença de Deus, por meio de uma intensa busca que se traduz em fome de Deus, por meio da oração e por meio da palavra de Deus, sim, nós podemos saciar por completo a nossa alma. E nessa noite, o Senhor Jesus, Ele quer fazer isso. Ele quer te oferecer a comida que o mundo não pode oferecer. O alimento que o mundo não pode oferecer. A bebida que o mundo não pode oferecer. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o pão do céu que veio ao nosso mundo saciar a nossa fome. E também o texto em João 7,37 diz que Ele é a fonte de vida eterna para saciar a nossa sede. O texto sagrado nos diz, por isso, sabendo que em Deus temos uma fonte de vida, e que podemos saciar a nossa
alma e o nosso espírito. Devemos buscar, ou seja, sermos desafiados nessa noite para buscar a presença de Deus, enquanto é possível achá-lo. Haverá um tempo em que os homens buscarão por esperança e não mais terão oportunidade. Haverá um tempo em que os homens, as mulheres, toda a terra procurarão matar a sua sede, a sua fome espiritual e não haverá mais oportunidade. Todas as vezes, quando o homem ou a mulher anda de costas para o Senhor Jesus, ignorando a sua pessoa e o valor das suas palavras, das suas promessas, esse homem, ele entra num curso, em um destino de morte espiritual. Talvez você conheça alguém aqui em Riacho das Almas que tenha bens materiais, tenha bons recursos, tenha muito dinheiro, seja alguém de destaque, alguém famoso, alguém bem-sucedido, mas é alguém faminto espiritualmente falando. Porque a Bíblia diz que só em Jesus há verdadeira fonte para trazer sustento, alimento, alegria, vida, prazer, contentamento, intenso gozo, somente na presença de Deus. Amém. E a Bíblia diz que haverá um tempo em que muitos procurarão matar a sua sede espiritual. Será tarde demais, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra de sede espiritual, não morra, mas tenha vida eterna. Jesus, ele está prestes a voltar. Os sinais mostram que Jesus regressará. Esse é o motivo dessa reunião, desse ajuntamento. Nós sabemos quem é Jesus, nós reconhecemos que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador enviado por Deus, que Jesus, ele é a fonte da vida eterna. Por que retardar? Por que ignorá-lo? Vá até a fonte, beba e tenha prazer de salvação, de reconciliação, de perdão de pecados. Tenha prazer somente em Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto vida, enquanto a graça de Deus ainda estendida e oferecida a cada um de nós podemos dizer que temos oportunidade, que Deus está nos concedendo em tempo oportuno, um momento para saciar a nossa sede espiritual. Não fique com sede. Não fique desesperado. Não se sinta cansado em meio às demandas da vida. Há muitas pessoas que se sentem frustradas, perturbadas, angustiadas, vivendo tempos de depressão, de agonia, de medo, de pavor, porque ainda não colocaram a sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando matamos a nossa sede espiritual e vamos diariamente à fonte eterna que é Jesus, nós adquirimos força para viver, razão para existir, sentido para nos relacionar e viver. Amém. Nessa noite, você precisa ir até Jesus Cristo e beber da fonte eterna. Beber de Jesus significa clamar intensamente por sua pessoa, abrir o seu coração para Cristo habitar em seu coração, entrar, trazer plena paz, alegria, saciedade e gozo, felicidade na alma por reconhecer que somente Jesus pode perdoar os teus pecados, te reconciliar com Deus,
caminhar contigo para produzir em seu coração plena paz e paz de Deus. Nessa noite, é noite de encontro com Deus. Amém. Não deixe para amanhã, porque pode ser muito tarde. Nós somos frágeis, limitados, não somos donos do tempo, e por isso que a mensagem do Evangelho ela é urgente, chamando a atenção de homens e mulheres para buscarem a Jesus, beberem da fonte eterna que é Jesus, matarem sua sede espiritual, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, nessa noite, não fique com sede. Nessa noite, vá até Jesus. Hoje mesmo, busque por Jesus e diga: Jesus, reconheço que sou um sedento espiritualmente, que preciso beber da fonte eterna que és tu, Senhor. Mata a minha sede, sacia a minha sede de sentido, de prazer, de alegria. Vem e traz-me pleno gozo e perfeita paz. Amém. A Bíblia diz que uma mulher foi até um poço chamado Poço de Jacó para tirar água desse poço, e ela teve um encontro com Jesus. E quando Jesus falou que se ela conhecesse quem ele era e o que ele pode oferecer a todo aquele que nele crê, ela poderia experimentar maior gozo, alegria e prazer em toda a sua vida. Ela olha para Jesus, ela coloca a sua fé em Jesus, ela abre o seu coração para Jesus e experimenta em sua alma e em seu espírito paz com Deus, alegria somente em Deus, por colocar a sua fé unicamente em Jesus. O Senhor Jesus, ele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Isso significa Deus entrando não somente em tua residência, mas em teu coração, em tua vida. Deixe Jesus governar a tua vida. Deixe Jesus ser o Salvador da sua vida. Deixe Jesus entrar em sua vida e saciá-lo plenamente nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que nessa noite, antes de você ir para seus aposentos, sua casa, seu ambiente, busque intensamente pela fé por Jesus. Sacia-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Jeremias que aquele que clama por cura é curado. Aquele que clama por restauração é restaurado. Aquele que clama por alívio é aliviado. Creia nisso. Coloque a sua fé somente em Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por tua palavra, que nos revela que só há alegria, gozo, paz, felicidade, prazer, somente em tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, gere, Senhor, através da tua palavra, a palavra bendita do Evangelho. O Deus, fere em cada coração aqui presente.